October 11, 1969. A taxi driver was killed right here, Washington Street corner with Cherry Street in San Francisco. But why? What happened? Why San Francisco was living like a nightmare at the end of 60s? Stay here and I tell you everything about it. Hello, how are you? Olá, como você está? Meu nome é Wanda Aquino, eu moro na Califórnia faz 18 anos. Neste mês de outubro, aqui no canal, estamos falando de crimes reais que aconteceram aqui, na região, na Califórnia, muitos casos em São Francisco e na Bay Area, e se tornaram casos famosos. A maioria deles se tornaram documentários ou filmes, que sempre no final eu deixo para você recomendado um filme para você assistir ou documentário in English, ok? Hoje eu vou deixar algumas fontes de algumas pessoas que eu pegaram algumas informações que são em português. Não deixem de vê-las, mas não deixem também de assistir os filmes in English com legendas in English, que é para você, sempre ajuda você, né, a aperfeiçoar o seu idioma de inglês. Que aqui no canal, se você está chegando agora e é novo, a gente sempre tem dicas, tem muitas aulas básicas de inglês. Se não é inscrito, inscreva-se. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se gostou bastante, compartilhe. Então, toda sexta-feira a gente está mostrando casos reais e a semana que vem eu tenho uma surpresa para você, que é a última semana de outubro. Bom, aqui nos Estados Unidos a gente comemora o Halloween em outubro, October 31st. Por isso que esse mês estamos fazendo isso. Creio que no Brasil todo mundo já conhece. Bom, o caso de hoje realmente aconteceu muita parte dele em São Francisco e cidades próximas. E foi um caso que aconteceu no final dos anos 60. Nessa época, o meu marido, que nasceu aqui em São Francisco, era uma criança e viveu esses momentos. Eu vou deixar, inclusive, aqui um relato dele contando como que foi estar aqui exatamente quando aconteceram esses assassinatos. Então, hoje nós vamos contar a história do assassino do Zodíaco, The Zodiac Killer. Os casos começaram, como eu falei, no final dos anos 60. 6 casos foram confirmados serem do assassino do Zodíaco, mas depois ele mesmo denominou outros 37 assassinatos que ele cometeu. Claro que por carta, porque já te falando, até o dia de hoje, 2021, não existem provas de quem foi este assassino. Ele pode até estar vivo aqui. O primeiro assassinato que existem algumas controvérsias. Muita gente fala que esse não foi um assassinato dele, mas se encaixou em vários aspectos, que foi de Sherry Beats. Ela foi morta em 1966, em Riverside. Depois da sua morte, foram enviadas 3 cartas, uma para um jornal, uma para a polícia e uma para o pai de Sherry, dizendo que era o assassino de Sherry e que isso era só o começo, que outras mortes viriam. E realmente, depois de 2 anos, começaram uma série de assassinatos. Eu vou falar aqui para vocês os mais famosos, porque este caso ele é muito cheio de detalhes e esse vídeo pode ficar super longo, tá bom? Inclusive, eu vou colocar algumas cenas, por exemplo, de um assassinato onde eu fui exatamente no local que aconteceu em São Francisco, e do jornal Chronicle, que é em São Francisco. Hoje em dia, esse prédio que eu mostro para vocês, ele não tá em atividade, o Chronicle tá em outro lugar, mas o prédio continua lá, eu vou mostrar para vocês, combinado? Então, o primeiro caso de um casal que foi assassinado em Vallejo, quando eles estavam num parque, que foi David e Beth, eram 2 adolescentes de 16 e 17 anos, eles foram mortos a tiros. Um outro casal, logo em seguida, foi morto na mesma cidade de Vallejo, num parque próximo, que foi Mike
e Darlene. Na verdade, Mike acabou sobrevivendo. Os dois levaram um tiro também. E o Mike pôde dar algumas descrições do assassino. Depois desse assassinato, foram enviadas 3 cartas para 3 jornais diferentes, com em códigos, né? Uma parte desses códigos que foram enviados foi decifrado por um casal de professores e dizia o seguinte: eu gosto de matar porque é divertido. É mais divertido matar pessoas do que matar animais selvagens. Eu sinto muito prazer em matar, mais prazer do que estar com uma garota. E o mais interessante disso é que depois que eu morrer, eu vou ressuscitar e vou ser o líder dessas pessoas que eu matei. Macabro, né? Ela foi codificada, mas tiveram uns códigos que nunca foram desvendados. Até o dia de hoje, muita gente tenta descobrir esses códigos que foram deixados nessas cartas. O próximo assassinato que aconteceu foi de um outro casal, dessa vez com facadas, no Berryessa. É um lago que tem aqui, não muito longe da cidade de São Francisco. E este casal, na verdade, eles não morreram na hora. A moça, ela foi, antes dela morrer, ela conseguiu descrever que o nome dela era Cecília. E o nome do rapaz, Brian, o Brian não morreu. A Cecília descreveu este assassino como sendo uma pessoa robusta, branca, que usava óculos. E na casa mais ou menos dos 30 anos. Depois desse assassinato, o assassino colocou o nome dele mesmo de Zodiaco. E não parou por aí. A próxima morte, muito famosa, que foi essa que eu mostro aqui pra vocês, eu vou deixar um vídeo local exatamente o que aconteceu, que foi em São Francisco, na esquina da rua Washington com a Sherry. O motorista de táxi estava com o seu passageiro quando o seu passageiro atirou nele. Nesse tiveram testemunhas, mas era noite. Eram 3 pessoas que ouviram e viram da janela da casa. Neste assassinato, ele deixou uma carta descrevendo os outros que ele tinha cometido e dizendo que ele ia pôr uma bomba num ônibus escolar de São Francisco se os moradores de São Francisco não usassem um broche com o seu símbolo. Esse request, esse pedido dele foi ignorado pela população, ninguém fez isso, mas nada aconteceu. Ele mandou uma outra carta com código também dizendo: o meu nome é, e tinham 13 símbolos formando o nome dele, que não foi descoberto nem desvendado. Para este caso, existiram muitas pessoas que foram consideradas suspeitas, mas 3 delas eu vou citar aqui para vocês que foram as principais. Uma delas foi o Earl Van Best Jr., o seu filho, Gary, que foi adotado, foi dado para adoção e descobriu que ele era o seu pai, que denunciou e disse que muitas características ali batiam com o assassino. O segundo grande suspeito foi Lawrence Kane. Esse foi mais assim pela própria polícia, que viu muitas pistas que encaixavam com as cenas. E o terceiro, que é o mais provável, que mais bate com todas as características que foram deixadas, sinais, que realmente é o principal suspeito, é o Arthur Leite. E, na verdade, ele foi denunciado pela primeira vez por um amigo de trabalho. Até hoje, tudo são teorias sobre esses assassinos. Como eu disse, não foi descoberto. Se você for em alguns canais, é legal você assistir em inglês, of course, como eu disse, o filme. Mas eu mesmo vi várias dicas bem interessantes, que vão mais a fundo desses casos nos canais da Jaqueline Guerreiro, Freak TV e nos Fatos Desconhecidos. Espero que você tenha gostado deste caso de hoje e não esqueça, semana que vem tem uma surpresa para você. Esse prédio aqui, São Francisco Chronicle, é do newspaper do São Francisco, que hoje em dia já não funciona mais aqui, mas na época do filme da Zodiac Killer, eles filmaram neste prédio.
que é o San Francisco Chronicle. Hi. In 1969, in San Francisco, I had a paper route. I was delivering the San Francisco Chronicle. One thing that I'll never forget about having that paper route was that during that time, there was a serial killer on the loose. He turned out to be very famous. He was called a Zodiac killer. He's never been caught. He's still on the loose. 50 something years later, he's never been caught. And what I remember was during this time when I did have the paper route, I'll never forget one morning, I was 12 years old at the time in 69, and one morning I got the stack of newspapers to be delivered, and the headlines read that, well, let me go back a little bit, because I never had a problem delivering the paper. I used to deliver it at 5 in the morning. It was no big deal. I bravely went out there at 5 in the morning, delivered the newspapers. But in this one occasion, when I got the stack of newspapers, the headlines on the newspaper read, the Zodiac Killer strikes again. And from that point on, it was very difficult for me to get up all by myself at 5 in the morning to deliver the newspaper, because I was always looking over my shoulder to see if the Zodiac Killer was going to get me. And that's what he did. He would come up from behind on people and shoot them or stab them. And so at that point in time, everybody was scared. Everybody was locking their doors. Everybody was closing their garage doors and locking them. And it seemed like society at that point in time was hardly the same anymore. So that's my experience with the Zodiac Killer. Aqui nós estamos na esquina da Cherry Street com a Washington Street em São Francisco. O crime aconteceu aqui, onde o motorista de táxi foi baleado, e nesta casa aqui da janela tiveram testemunhas, 3 pessoas da mesma família que viram acontecendo o crime.